Olá, bem-vindos a mais uma Viagem na História. A Guerra Fria foi um movimento constante, longo e que quase provocou o fim do mundo. Começou logo após o fim da Segunda Guerra Mundial e se estendeu até o final da União Soviética, já nos anos 90. Essa guerra, chamada de Guerra Fria, foi um dos conflitos mais assustadores do mundo, pois quase extinguiu a humanidade. Durante esse tempo, nações suspeitas sacudiram sabres atômicos umas contra as outras e agências secretas correram para disseminar propaganda ideológica e guerra psicológica. Mas na maior parte, a única coisa que conseguiram foi que gastassem bilhões diante da ameaça da aniquilação. Obviamente, o cinema, que é uma das maiores manifestações culturais do homem, não poderia deixar de abordar essa Guerra Fria. Portanto, hoje eu selecionei 12 filmes muito bons relacionados com a Guerra Fria e o mais abrangente possível nesses anos que duraram o conflito. Embora ela tenha começado logo após o final da Segunda Guerra Mundial, já com o bloqueio da Berlim Ocidental pelos soviéticos, o cinema demorou um pouquinho para abordar essa Guerra Fria. Alguns filmes foram produzidos nos anos 50, especificamente sobre a Guerra da Coreia, mas ainda naquele tom ufanista, eufórico da Segunda Guerra Mundial. Os primeiros filmes críticos mesmo a respeito da Guerra Fria começam a aparecer nos anos 60. O primeiro desses filmes é Fail Safe, ou Falha de Segurança, um filme preto e branco com muita tensão. O filme, produzido em 1964, mostra uma série de erros humanos e de computadores que enviam um esquadrão de bombardeiros americanos para bombardear Moscou, por engano. O presidente americano, para convencer os soviéticos de que isso é um erro, ordena ao Comando Aéreo Estratégico que ajude os soviéticos a deter os aviões. A partir daí, a tensão está ao longo de toda a projeção do filme. A linha direta com Moscou toca e o premier soviético atende ao ouvir o presidente americano explicando que 3 bombardeiros estão a caminho para destruir Moscou. Escuta o presidente dizer a eles: mas foi um acidente, nós não queríamos mandá-los, foi uma falha de segurança. Está feita a tensão nesse clássico da era da Guerra Fria, que certamente irá fazer você pensar se a história poderia ser possível. Fail Safe captura bem a tensão daqueles dias que se seguiram à crise dos mísseis de Cuba. E mais uma vez o cinema mostra um documento sobre aquela época, porque ao falar de uma hipotética guerra, estão falando muito sobre aquele momento tenso pelo qual a relação entre americanos e soviéticos passava. E essa mesma relação tensa é tratada no próximo filme da nossa lista, Doutor Fantástico, que é dirigido por Stanley Kubrick e faz uma sátira de humor negro em cima da tensão nuclear daqueles anos. No filme, o general paranoico Ripper, da base aérea de Pearl Pelson, acreditando que a fluoretação do abastecimento de água americana é uma conspiração soviética para envenenar a população dos Estados Unidos, implanta, através de um mecanismo, um ataque nuclear à União Soviética sem o conhecimento de seus superiores, incluindo o presidente e o Estado-Maior. Apenas Ripper conhece o código para retirar os bombardeiros B-52, só que ele cortou toda a comunicação dentro e fora da base, como uma medida para proteger esse ataque. Feita em uma época em que pensar em guerra nuclear era uma ideia aterrorizante, o filme pega essa ideia e a inverte, nos fazendo rir dela. E este é um recurso muito usado no cinema, usar o medo para cativar o espectador, fazendo-o rir desse próprio medo. Isso o Doutor Fantástico faz muito bem, mas também virou um documento de uma época em que o terror nuclear era constante. E esse medo do confronto nuclear gerou um filme impactante nos anos 80, chamado O Dia Seguinte.
Este filme foi ao ar originalmente como um filme de TV, em 83, nos Estados Unidos. Descreve os efeitos da guerra nuclear sobre os cidadãos da área de Kansas City. No filme, ataques nucleares são mostrados, e a questão, é claro, é o ponto de que a guerra nuclear é horrível. O filme foi ao ar para mostrar aos líderes das nações do mundo o que aconteceria se uma guerra nuclear fosse travada. No momento em que ele foi transmitido, as tensões da Guerra Fria eram altas e o medo de uma guerra nuclear iminente. Tanto é que ao final do filme vem um letreiro dizendo que os efeitos mostrados na projeção são muito menores do que o que realmente aconteceria em uma guerra nuclear real. No momento em que o filme foi exibido na TV americana e depois também em TVs ao redor do mundo, aconteceu um fato que eu narro em um programa aqui no canal, sobre o homem que salvou o mundo. Vou deixar o link na descrição se você quiser saber mais, a história real. E esse trauma de que o mundo ficou à beira de um desastre nuclear certamente inspirou os produtores dessa produção americana e também causou esse interesse e um impacto muito forte na década de 80, quando ela foi lançada. Vale a pena conferir. O Dia Seguinte foi um filme que fez sucesso por conta de sua temática. Mas nos cinemas, as produções cinematográficas, na sua essência, o que estava fazendo muito sucesso na bilheteria no início dos anos 80 e aí foi até meados dos anos 90, eram os filmes de pura ação, como Rambo, Comando para Matar, Exterminador do Futuro. Esses eram os filmes que cativavam a bilheteria. De olho nisso, os produtores de Hollywood inventaram duas histórias baseadas na tensão da Guerra Fria que foram sucesso de cinema. A primeira delas é o filme Firefox, estrelado por Clint Eastwood. No filme, os soviéticos desenvolveram um novo caça-jato revolucionário chamado Firefox. Naturalmente, os americanos estão preocupados com essa nova arma e os rumores dizem que o jato é impossível de ser detectado. Então eles enviam um ex-piloto da Guerra do Vietnã, Mitchell Grant, interpretado por Clint Eastwood, em uma missão secreta na União Soviética para roubar o Firefox. O roteiro é uma aventura escapista, mas existem belas cenas filmadas no leste europeu, não em Moscou, embora no filme elas são ambientadas em Moscou, porque em 83, quando o filme foi lançado, a Guerra Fria estava no seu auge, então americanos não fariam filmes baseados em locações na União Soviética, ainda mais um filme com essa temática. Mas a tensão da Guerra Fria está toda ali. O momento do filme em que o piloto americano está espionando para roubar a Firefox é bem bacana e bem emblemático de como era a Guerra Fria na questão da espionagem entre as nações. Obviamente, Firefox é uma aventura escapista, não a leve a sério. Como outros filmes da época também, que abordaram a temática da Guerra Fria, não são para serem levados a sério. Como, por exemplo, o filme Rocky IV, onde União Soviética e Estados Unidos se enfrentam num ringue de boxe. O filme é muito bem filmado, a luta entre o Balboa e o Ivan Drago é magnífica, a filmagem, né, da luta, mas é também um filme escapista. Se é para falar de esportes na Guerra Fria, o filme russo 3 Segundos é muito melhor e fala da final americana entre o time de basquete imbatível dos Estados Unidos contra a seleção soviética em 1972. Um filmaço. Já no filme Head Down, Amanhecer Violento, lançado um ano depois, a Guerra Fria se torna quente numa invasão soviética, cubana e nicaragüense ao território norte-americano. No filme, do céu vêm tropas soviéticas que começam a pousar no campo de futebol de uma escola do Colorado. Em poucos segundos, os paraquedistas russos atacam a escola, fazendo um grupo de adolescentes fugirem para as montanhas. Armados apenas com rifles de caça, pistolas, arcos e flechas, os adolescentes lutam para sobreviver ao inverno rigoroso e às patrulhas soviéticas da KGB que os procuram.
Eventualmente surgem problemas quando eles matam um grupo de soldados soviéticos em uma emboscada. Em breve, eles travarão sua própria guerra de guerrilhas contra as tropas invasoras soviéticas, sob a bandeira dos Wolverines. O roteiro, obviamente, parece o mais absurdo possível. Uma invasão soviética aos Estados Unidos jamais esteve no planejamento do leste europeu, da Cortina de Ferro. O máximo que eles tinham era um planejamento para invadir a Europa. Mas Hollywood é Hollywood, né? O pior de tudo é que é um bom filme de ação, se você desconsiderar toda a ficção envolvida no roteiro. Pouco tempo depois, em pleno século XXI, Hollywood resolveu fazer uma refilmagem do filme Red Dawn, lançando uma versão atualizada. Dessa vez, quem invade os Estados Unidos são os norte-coreanos. Vê se pode. Mas vale a pena assistir o primeiro, o segundo é um abacaxi. Mas no ano 2000, o cinema americano produziu um filme sério, decente, sobre a Guerra Fria, chamado 13 Dias, que foi o momento culminante, na minha opinião, o momento mais tenso de toda a Guerra Fria, durante a crise dos mísseis de Cuba. Os 13 dias que abalaram o mundo aconteceram em 1962. Em outubro, fotos de vigilância de um avião espião U-2 revelam que a União Soviética está colocando armas nucleares em Cuba. Essas armas têm a capacidade de exterminar a maior parte do leste e do sul dos Estados Unidos, dentro do seu raio de alcance. O presidente Kennedy e seus assessores devem apresentar um plano de ação contra os soviéticos e são pressionados pela ala dura dos militares. Kennedy está determinado a mostrar que é forte o suficiente para enfrentar a ameaça, e o Pentágono aconselha ataques militares dos Estados Unidos contra Cuba, o que pode abrir caminho para outra invasão americana à ilha e que levaria fatalmente a um confronto nuclear, que parecia então inevitável. 13 dias que abalaram o mundo são 2 horas e meia rápidas, que você assiste de maneira absolutamente envolvente e com muita tensão. Todo mundo já sabe o final da história, a história não é possível de mudar, mas a direção e o roteiro merecem um crédito, porque consegue fazer com que a gente, mesmo sabendo o que vai acontecer, entenda a mentalidade dos personagens. Os personagens mostrados na tela, o presidente Kennedy, o seu irmão Bob Kennedy, que é seu secretário de Estado, os militares, todos estão estressados e eles não sabem o que vai acontecer. E é isso que você acompanha sentado na ponta da poltrona. Obviamente, o filme é centrado na Casa Branca, ou seja, na visão americana desse confronto, mas traz revelações muito interessantes que nos fazem, além de nos divertirmos assistindo a este filme, também aprendemos um pouquinho mais sobre o período. É um bom filme. We need you to talk to them. Nobody plays us off each other, and nobody ever gets between us. So for a second, somebody else was president. You mean that? I said for a second. Durante a crise dos mísseis de Cuba, o maior perigo que ocorreu foi o de um submarino soviético que estava no mar de Cuba, armado com um torpedo atômico que poderia lançar sobre qualquer navio americano que fazia o bloqueio. Essa história eu conto mais a fundo no programa que eu já citei, sobre quando o mundo esteve à beira da Terceira Guerra Mundial. Dei uma olhada. Portanto, os submarinos armados com torpedos e também com mísseis balísticos atômicos eram, naquela época, a maior ameaça de uma guerra fria esquentar. E isso foi abordado em vários filmes ao longo de várias décadas pelo cinema americano. O melhor deles é o Caçada ao Outubro Vermelho. Em novembro de 1984, no auge da Guerra Fria, a União Soviética cria um novo submarino nuclear que funciona silenciosamente devido a um sistema de propulsão revolucionário. O capitão do submarino russo, Mark Ramius, interpretado por Sean Connery, tem como objetivo levar esse submarino secreto soviético para os Estados Unidos, tentando evitar que os russos o usem para iniciar uma guerra nuclear contra a América. Depois de alguns dias no mar, o submarino desaparece do radar e os russos frenéticos dizem ao governo americano que Ramius levou o submarino ao continente para lançar um ataque com mísseis após se rebelar. Baseado no livro de Tom Clancy, o filme captura bem a tensão do livro
E a interpretação, principalmente de Sean Connery, mas de todo o elenco, é magistral. Vale a pena conferir Caçada ao Outubro Vermelho. E se você gosta dessa temática, existem outros filmes muito bons sobre o assunto. Esses filmes são muito bem produzidos, como o K-19, o The Widowmaker, estrelado por Harrison Ford, ou Maré Vermelha, que é estrelado por Jenny Hackman e Denzel Washington. Outro filme muito bom com essa temática é Phantom, estrelado por Ed Harris. E existe também o clássico dos anos 60, The Bedford Incident, estrelado por Richard Widmark, também um bom filme. From the best-selling novel by Tom Clancy, from the director of Die Hard. Give this man a chance. My orders are specific. Battle stations. Um outro ponto de disputa foi a corrida espacial. E nesse quesito, os filmes soviéticos, na minha opinião, são melhores que os americanos. E por isso, para representar essa disputa espacial da Guerra Fria, eu selecionei o filme Gagarin. A história de Yuri Gagarin, a primeira pessoa no espaço, é contada desde o princípio, ao se concentrar em seu voo histórico, intercalado com flashbacks de sua juventude, treinamento na Força Aérea, treinamento de cosmonautas, seus relacionamentos e a vida familiar. O filme é muito bem feito. Os efeitos especiais para a viagem de Gagarin ao espaço e de volta são excelentes. A história do voo também é bem contada e o diretor cria uma tensão em relação à sua segurança, mesmo antes de ir para o espaço. Gagarin te prende do começo ao fim. É uma história que cativou o mundo naquela época e que continua cativando até hoje. Não é à toa que Gagarin é o maior herói da União Soviética, superando qualquer um dos heróis da Segunda Guerra Mundial. Mas também existem outras produções russas feitas recentemente que vão além da viagem de Gagarin ao espaço, abordando outros momentos da conquista espacial. Filmes como Soyuz-7, que conta um acidente com uma nave de exploração espacial soviética, e também Spacewalker, sobre o primeiro homem a caminhar no espaço, uma história bacana, também é mostrado num belo filme russo. Mas o cinema americano, obviamente, não poderia deixar de fora essa corrida espacial. Filmes como Apollo 13, estrelado por Tom Hanks, ou Os Eleitos, que conta a história dos primeiros homens astronautas do projeto espacial americano, ou o filme O Céu de Outubro, um belo drama estrelado por Jake Gyllenhaal, que conta a história do impacto do Sputnik na vida de uma pessoa comum, no caso um jovem lá nos Estados Unidos. É um filme que mostra o alcance da corrida espacial no desenvolvimento da humanidade. Outro filme interessante é O Primeiro Homem, ou seja, o primeiro homem na Lua, Neil Armstrong. E é também interessante compará-lo com o primeiro homem no espaço, Gagarin. O cinema alemão, a partir da reunificação da Alemanha e o fim da Guerra Fria, começou a produzir obras interessantíssimas sobre esse período em que os soviéticos influenciavam as decisões na Alemanha Oriental. E os alemães levaram isso muito a sério, o que é mostrado nos 3 próximos filmes. O primeiro deles, A Vida dos Outros. O filme alemão A Vida dos Outros conta a história de Gerd Wissler, que é um oficial da Stasi, a polícia secreta da Alemanha Oriental. Na história, Wissler tem que espionar, seguir de perto a vida de Georg Dreyman, um artista tido como subversivo. E quanto mais tempo ele passa seguindo e principalmente escutando tudo o que acontece na casa de Dreyman, mais ele se envolve com a vida do escritor, de sua esposa e dos seus amigos. O rígido oficial da Stasi começa então a intervir em suas atividades de forma positiva, protegendo-os sempre que possível. Esse filme, vencedor do Oscar de melhor filme estrangeiro, é excelente, altamente recomendável. A Vida dos Outros te mergulha na vida dos outros, alemães orientais, durante o regime comunista. Imperdível. Um outro filme alemão que aborda essa tentativa de fuga da vida opressiva dentro do regime comunista na Alemanha Oriental é Balloon. Balloon, ou Ventos da Liberdade, filme de 2018, conta a história
que ocorreu no verão de 1979 em Turing, na Alemanha Oriental, quando duas famílias executaram um plano maluco. Depois de costurar e consertar por semanas um balão caseiro de ar quente, eles tentam pela primeira vez. A metros da fronteira com a Alemanha Oriental, seu balão sofre com a chuva e cai. Conseguem evitar a polícia e começa então uma nova tentativa, construindo um novo balão, mais forte e mais resistente. E a tensão aumenta à medida em que uma corrida contra o tempo se estabelece para fugir das investigações da tentativa anterior e conseguir finalmente atravessar a fronteira. Ventos da Liberdade é muito interessante. Mais interessante ainda, e um dos melhores filmes dessa lista, é Adeus Lenin. O filme de 2003 é ambientado na Alemanha Oriental no final do regime comunista, em 1989. Um jovem protesta contra o regime pedindo liberdade. Sua mãe vê a polícia prendê-lo e sofre um ataque cardíaco, entrando em coma. Alguns meses depois, a Alemanha Oriental já não existe mais, foi unificada, e a sua mãe acorda nesse novo mundo. Só que ela era uma comunista ferrenha. E o médico diz que se houver um choque, ela pode vir a falecer. Então, ela tem que ser mantida totalmente alienada do que ocorreu no período em que esteve em coma, para evitar um choque muito duro. A partir daí, o filho e os amigos fazem o que podem para evitar uma surpresa muito grande na mãe. Ou seja, ela está confinada na casa, num pequeno apartamento, se recuperando do primeiro ataque cardíaco. E tudo ao seu redor tem que lembrar o tempo que já não existe mais, ou seja, a antiga Alemanha Oriental. Então vem uma busca frenética de preservar o máximo possível de itens que já não existem no supermercado, nas lojas e, pior ainda, na transmissão de TV e rádio. O filme ganha então tons humorísticos, enquanto mostra o quanto era diferente a vida na Alemanha Oriental. Adeus Lenin fez um grande sucesso no mundo inteiro e, se você ainda não assistiu, recomendo muito. Mama, du bist die beste Mutter auf der Welt. Alex? Und wir lieben dich alle. Was ist denn das? Obviamente, um tema tão amplo, grande e importante como a Guerra Fria não poderia ficar de fora do hall de filmes feitos por Steven Spielberg, que gosta bastante dessa temática. Spielberg produziu o filme A Ponte dos Espiões com seu grande ator preferido, Tom Hanks. Lançado em 2015, Ponte dos Espiões mostra, durante a Guerra Fria, as aventuras de um advogado, James Donovan, que é recrutado pela CIA e envolvido numa intensa missão de negociação para libertar e trocar um piloto de avião espião. O piloto do avião espião U-2, Francis Gary Powers. O piloto foi abatido, no entanto preso, depois que seu avião caiu, durante uma missão sobre a União Soviética. E os americanos querem Powers de volta. E para isso, capturam um oficial de inteligência da KGB, Rudolf Abel, que foi preso por espionagem nos Estados Unidos. Cabe a Donovan ir à Berlim Oriental para negociar e executar essa troca. Ponte dos Espiões é muito bem produzido, recria perfeitamente a tensão e o visual da Guerra Fria e nos prende do começo ao fim. Um bom filme para fechar aqui a nossa lista. Espero que você tenha gostado dessa história. Se gostou, não esqueça de dar um like, deixar o seu comentário ao final e se inscrever no canal. Participe também da promoção da camisa do Viagem na História. Para a nova promoção dessa belíssima camisa que celebra os 80 anos do Dia da Vitória, já iniciamos a venda das camisas. E junto com essa belíssima camisa, você recebe um cupom com o seu número para concorrer a uma viagem. E você vai escolher o destino: Normandia, Alemanha ou Itália, dentro dos nossos roteiros que fazemos todos os anos. Você pode adquirir essa belíssima camisa na loja virtual do canal Viagem na História. O link está na descrição. Ou então envie uma mensagem para o nosso WhatsApp. E aí, não ficou bonita a camisa? Olha que legal, as bandeiras dos países, o selo,
uma nova camisa para você do Viagem na História. Adquira já a sua. E eu volto logo com mais histórias de guerra. Até mais.